IERAP. E por falar em grandes marcas e também em negócios, eu gostaria de agradecer a presença de novos membros do LIDE, citando aqui hoje a presença pela primeira vez do presidente e vice-presidente da Budel Transportes, Marcos Vinícius Budel, e Camila Budel está aí também. Eu gostaria que vocês levantassem e se apresentassem para que o nosso público possa conhecê-los, que é uma honra tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. Se tiver mais alguém que chegou depois dos nossos novos filiados que estão participando pela primeira vez, eu cito no final. E eu quero citar também a presença de ilustres convidados, entre eles, obviamente, os nossos painelistas dessa noite, o senador Oriovisto Guimarães e o deputado federal Pedro Lupion, que está aqui conosco. E vou citar também a presença de várias autoridades. Estão conosco aqui o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, seja bem-vindo. O presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio de Geroni, sempre tão simpático. O presidente do Instituto Soberania, Rubens Lamel, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rubens. O presidente do CIE Paraná, Antoninho Caron, também muito amigo. Representando o deputado Evandro Araújo, Mariane Lubick, onde está a Mariane, seja bem-vinda. Representando a FACIAP, a Assessoria de Relações Governamentais, Helena Esperandio, e a Assessoria Jurídica, Valéria Mioto. Sejam bem-vindas. O coordenador do Conselho Temático de Assuntos Tributários do Sistema FIEP, Evaldo Costers, está aqui conosco. Seja bem-vindo. Também o vice-presidente do IDL, Instituto Democracia e Liberdade, Dr. Cleverson Marinho Teixeira. E demais autoridades presentes, agradecemos a participação de todos os senhores e senhoras nessa noite. Bom, dando continuidade a uma agenda repleta de importantes temas e também personalidades que nós temos trazido ao LIDE Paraná, nós recebemos hoje o senador Oriovisto Guimarães e o deputado federal Pedro Lupion Melo para o encontro-debate sobre a reforma tributária. Nós sabemos, todos nós aqui, que o tema da reforma tributária vem sendo discutido há anos no país, vem sendo discutido e protelado pela complexidade com a qual se apresenta. E é de extrema importância para a economia brasileira e para a sociedade como um todo, que enfrentam uma complexa estrutura tributária e altas cargas de impostos. Só para a gente ter uma ideia, nós ocupamos a posição 184 entre os 190 piores países do mundo para se pagar imposto. Só quem paga imposto sabe o que nós estamos falando. Somente para o consumo aqui no Brasil, nós temos 5 impostos, 5 tributos diferentes, e com diversas particularidades nos estados. Só para se ter uma ideia, eu vou citar aqui um exemplo muito simples, um exemplo do Maranhão. Eu não encontrei um exemplo do Paraná, mas com certeza temos muitos. Foi mais fácil, mas eu vou citar o exemplo do Maranhão, que somente o leite no Maranhão, um único produto, ele pode sofrer 12 alíquotas diferentes, dependendo da composição do leite. Então, coitado de quem trabalha, coitado dos contadores, coitado de quem faz essa conta no final. A proposta, gente, a proposta de uma nova reforma tributária, ela precisa ser clara. Nós temos que saber quanto nós pagamos de imposto. Quando a gente compra alguma coisa, nós temos que saber, eu estou pagando X de imposto. Qualquer consumidor, nós temos que saber o que nós pagamos e para quem nós estamos pagando. Se é para o Estado, se é para o município, nós precisamos saber se é para o país, para a nação. Simplificação, transparência e justiça. Tudo isso a gente já tem como saber, mas só quem é especialista da área, o consumidor comum, ele nunca sabe o que ele está pagando e para quem ele está pagando. Então, nós esperamos da reforma tributária simplificação, transparência e justiça. E, para iniciar esse debate, eu chamo agora ao palco o excelentíssimo senhor Oriovisto Guimarães. O senador Oriovisto é autor da proposta alternativa para a reforma tributária, denominada Simplifica Já. Seja bem-vindo, senador. Fique à vontade. Obrigado. Se você me permitir... Você gostaria de falar aqui, no púlpito?
Eu prefiro, eu tenho que apoiar algumas coisinhas. Pode ser? Pode vir aqui. O senhor consegue, vou chegar aqui, ó. Consigo. O senhor passar aqui, tranquilamente. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero citar aqui o Ricken, que é presidente da OCEPAR, o Pedro Lupion, que é meu colega parlamentar, a Heloísa Carré, que é presidente do LI do Paraná, o Darcy Piana ameaçou vir, mas não veio, né? E os demais convidados, todos que já foram citados para esse encontro e todos os que estão aqui presentes. Gente, é sempre bom conversar com um grupo pequeno e um grupo seleto que tem condições de entender esse assunto. Eu tenho uma apresentação aqui que eu posso resumir para vocês, mas quero dizer o seguinte. A primeira proposta que nós discutimos no Senado Federal começou em 2019. Bom, na verdade, a discussão de reforma tributária começou com a Constituição de 88. E de lá para cá, todos os presidentes tentaram fazer a reforma tributária e ninguém conseguiu. Fernando Henrique tentou, não deu certo. O Lula tentou 2 vezes, não deu certo. A própria Câmara criou reformas que foram aprovadas na Câmara e não foram aprovadas no Senado. A recíproca também é verdadeira. E por que é tão difícil aprovar uma reforma tributária no Brasil, quando todo mundo é unânime em dizer que o nosso sistema tributário é muito complicado? Complicado para pagar imposto, não é? Nós temos uma federação com 26 estados, o Distrito Federal são 27 estados. O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias, sobre mercadorias e serviços, que funciona nos 27 estados, tem 27 legislações diferentes. E diferentes nos detalhes, e os detalhes são muitos. E tem uma outra complicação, por exemplo, se você vai pagar um imposto, esse imposto que já é um IVA, já é um imposto de débito e crédito, você calcula quanto é que você tem que pagar. E aí é você o responsável pelo cálculo. E daí você paga. E daí você acha que está tudo bem. Só que não está. Porque 4 anos depois, a Receita Federal, ou a Receita Estadual, no caso, ICMS, a Receita Estadual, vem até você e diz assim, há 4 anos atrás o senhor fez as contas errado. Era muito mais que o senhor tinha que pagar. Porque o senhor se creditou do ICMS da luz do escritório, e não podia, tinha que se creditar do ICMS só da fábrica. A do escritório não entra. É uma coisa assim, para vocês terem uma ideia do nível de loucura que chega a isso. Com o IPI, que é o Imposto Federal, também não é diferente. Já tem empresário no Brasil hoje escolhendo quais são os insumos que vai usar num determinado produto em função da alíquota que ele vai pagar para aquele produto e não para o outro. Quer dizer, a qualidade física do produto começa a ceder lugar à composição tributária. Então, a nossa nação realmente é muito complexa, os seus tributos. Nós precisamos simplificar esses tributos. E é possível simplificar esses tributos. Tem um remédio muito fácil. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu coloquei antes e que eu não dei a resposta. Por que ninguém conseguiu aprovar uma reforma tributária até agora? Eu me fiz muito essa pergunta. E a resposta é muito simples. Olha, você tem setores da economia, por exemplo, você tem indústria, você tem comércio, você tem serviços e você tem agricultura. A famosa divisão primário, secundário e terciário. A coisa mais fácil de entender que é, se a indústria puder, ela quer diminuir os impostos dela. Mas alguém vai ter que pagar no lugar, porque o governo já está quebrado com tudo que recebe hoje. Se abaixar o que ele está recebendo, daí é que ele quebra de vez. Então, mas a indústria, então, muito esperta, contrata um cara bom que vai fazer uma proposta. Isso está acontecendo, viu? Não estou fazendo intriga, não. É bem isso que está acontecendo. Ele faz uma proposta e fala que quem não apoiar aquela proposta não é patriota, que isso, que aquilo. A proposta ninguém entende,
e daí querem aprovar esse troço. Tá? Mas vocês vão ver que acaba dando um lucrinho para a indústria aquilo. Tá? Só que prejudica os outros, e prejudica muito, e desequilibra a economia. E aí tem uma série de outras questões que são terríveis, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Além desses setores da economia que tem o seu lobby lá no Congresso, claro que a agricultura, está aí o Lupião que não me deixa mentir, não é? Muito corretamente tem o lobby dela, e é importante que tenha. A indústria também tem o dela. Os serviços são os mais fracos, deveriam ter o deles. Tem, mas é fraco. Os prefeitos defendem as prefeituras, eles não querem perder o ISS, que é o imposto deles. Os governadores têm a sua força lá dentro também. E o governo federal vem com o seu trator cheio de dinheiro e atropela e tenta aprovar o que ele quer. Então é uma guerra entre setores da economia e entre os poderes da República, federal, estadual e municipal. E para acertar esse balaio de gato não é fácil. Não é? Por isso que ninguém conseguiu até hoje. Por isso que ninguém conseguiu. E não sei se vão conseguir dessa vez. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu comecei em 2019, quando eu fui para lá, já tinha duas propostas de reforma tributária, a 45 e a 110. Eu peguei a 110 e falei, eu vou entender isso aqui. Só que é um calhamaço, deve ter umas 200 páginas. Falei, eu vou entender isso, meu Deus do céu. Eu dei aula tantos anos, sou economista, fui empresário há 40 anos, não é possível que eu não entenda, tenho que entender. E comecei, página número 1, caneta na mão, e vamos lá, e chama assessor. E o que é isso? Bom, para resumir a conversa, eu fiquei mais de um mês estudando essa encrenca, para descobrir que eu estava perdendo tempo. Para vocês terem uma ideia, são 154 modificações na Constituição. Ela é uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição. 154 lugares tem que mexer para fazer a 110. A 45 não é muito diferente. Mas se eu fosse tentar explicar isso para vocês, a minha palestra aqui ia demorar um mês, no mínimo. Então, eu vou fazer um resumo do resumo do resumo para vocês saberem onde é que a gente está hoje. Então, eu não sei quem que está controlando aqui as transparências. Eu queria a transparência número 1. Então, eu quero dizer também que nesse tempo, eu comecei a falar mal dessas duas PECs, tanto da 110 quanto da 45. Falar mal, não. Apontar os defeitos óbvios que elas têm e que eles não conseguem explicar. Eles que eu quero dizer é o Bernardo Api, que é o autor da 45, e que o nosso amigo Fernando Haddad contratou para secretário executivo do Ministério da Fazenda, que vai cuidar da reforma tributária. Quando ele contratou o Bernardo Api, ele colocou um outdoor bem grande na frente do Ministério da Fazenda, dizendo, eu apoio a PEC 45. Se ele contrata o autor da PEC para ser o coordenador da reforma, não resta dúvida, né? E tem a 110, que foi uma idealização do Raul e mais uma turma, que também rodou bastante, mas as duas, na sua essência, são muito parecidas. Vocês vão ver que não tem grande diferença. Bom, vamos lá, então. Só para ter uma noção hoje do que nós vivemos hoje, como estão as coisas hoje sem reforma, né? Nós temos tributos federais hoje, não são todos, tá? Eu não vou esgotar a lista porque não dá tempo. Nós temos tributos federais, PIS, COFINS, IPI, IOF, PASEP, CID sobre combustível, salário de educação, imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa física, contribuição social sobre o lucro líquido e tem outros. Impostos estaduais, nós temos ICMS, entre aqueles outros federais ali, eu não vejo ali, por exemplo, o imposto sobre importação, que é um imposto complicadíssimo também. Quem importa a coisa sabe o quanto é difícil importar as coisas aqui no nosso país. E que tem que ter imposto de importação, todo país tem. Tá? Eu estou mostrando tudo isso para, no final, dizer para vocês que nenhuma das reformas acaba com todos. Acaba com meia dúzia só, o resto continua tudo aí infernizando a vida de vocês. Ó. Vamos lá, tributos estaduais, ICMS, que é o mais confuso e complicado de todos os impostos, é o campeão. O IPVA, que é uma taxa que você paga, né? Veículos automotores, todo mundo paga. ITCMD, que é imposto de transmissão entre vivos, né?
E depois você tem os municipais, que é o ISS, de 2 a 5, o IPTU, que todo mundo paga isso no mundo inteiro, Imposto sobre Propriedade, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, e outros menores que não vêm ao caso. Bom, com isso aí nós já estamos convivendo, é assim que é. Não vou falar nada sobre isso. Vamos em frente. O que a PEC 45 prevê? A PEC 45 é a PEC cujo autor é o Bernardo Api. Portanto, é a PEC que tem o apoio do governo Lula, que tem o apoio do ministro Fernando Haddad. Vamos simplificar, vamos deixar tudo mais fácil. Olha o que é o mais fácil. Nós vamos juntar o PIS, o COFINS, o IPI, né? Programa de Integração Social, Contribuição para o Financiamento da Seguridade, e Imposto de Produtos Industrializados. São impostos federais. Vamos juntar com o imposto estadual, que é o ICMS, e vamos juntar com o imposto municipal, que é o ISS. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 impostos. Oba, esses 5 impostos vamos transformar em um único imposto. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria o que eles chamam de IVA amplo. E daí eles dizem assim, oh, a Europa inteira tem IVA, o mundo inteiro tem IVA, o dia que o Brasil tiver IVA, o Brasil vai crescer 10%. Mentira! Tem um monte de país que tem IVA e que estão tudo quebrado. Ah? Estados Unidos não tem IVA, vai muito bem, obrigado, e não quer IVA. Então, contam várias lorotas, essa é uma delas. E isso também de achar que a reforma tributária vai tornar o país, o Brasil, uma potência, é outra bobagem. Isso é um item de muitos outros que nós temos que mexer para isso aqui virar um país de verdade. Só isso não vai resolver, não. Bom, o que seria esse IVA amplo, esse IBS? Seria um imposto que todo mundo vai pagar, os 3 setores da economia vai pagar, a indústria vai pagar, o comércio vai pagar, os serviços vão pagar e a agricultura vai pagar. Não escapa ninguém. Então, amplia a base. Amplia a base. Qual vai ser a alíquota desse imposto? Vai ser a soma das alíquotas daqueles impostos que estão lá. Então, você vai somar 3 de um, 7 do outro, 5 do outro, não sei o que lá. Isso vai dar mais ou menos entre 25% e 27%. Tá bom, vai dar 25% a 27%. Tá. Um IVA amplo. Aí vocês dizem assim, mas vocês estão loucos? Vocês vão cobrar 25%, por exemplo, de uma universidade privada? O que paga hoje uma universidade privada? Paga 3,65% de PIS, paga 5% de ISS, paga 8,65%. Se eu fizer essa reforma, esses 8,65 vão pular para 25%. É um aumento de 3 vezes maior. Tá? É isso mesmo, só que os autores dessas PECs não têm coragem de admitir isso. Porque daí eles dizem assim, não é verdade, não é 25%, porque a universidade também vai comprar coisas e vai se creditar. Daí ela bate o que ela tem que pagar, ela bate do que ela pagou nas compras dos insumos delas. Quais são os insumos de uma universidade, gente? Giz, energia elétrica. Salário de professor é mais de 70% da despesa. Ah, o salário de professor não dá crédito para IVA? Não. Salário nenhum dá crédito. De onde vocês podem concluir que todo o setor que for intensivo em mão de obra está lascado. Porque não tem crédito para compensar. Uma universidade não vai ter crédito para compensar. Um hospital não vai ter muito crédito para compensar. Uma agência de turismo, serviços de um modo geral, não tem muito insumo, é basicamente mão de obra. Um dentista. Complicadíssimo isso. E o governo federal ganha com isso? Ganha um monte, porque ele cobra muito pouco hoje desses setores. Ele vai passar a cobrar muito mais. Quem que pode sair ganhando nisso? Quem está mais sobrecarregado, é que já paga quase tudo isso aí, é a indústria. Então, para ela, pode ser que dê uma enxugada. E automaticamente aumenta muito para os outros setores. Tá? É bem complicado. Todos esses outros impostos permanecem, viu? Os que estão embaixo, ó. IOF, Imposto de Importação,
contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda física, jurídica, imposto territorial rural, contribuições previdenciárias. Esse é outro problema sério que nós temos, né? A Previdência. Dá um déficit hoje só de 200 bilhões por ano. Os estaduais, né? IPVA, Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte, doação, ITCMD, municipal, IPTU, tudo isso aqui não se mexe, permanece. E dá aquela mexida ali, aumenta brutalmente a carga do setor de serviço e aumenta para a agricultura também. A agricultura eu não quero nem falar, porque o Pedro está aqui, perto do Pedro eu não ouso falar sobre agricultura, mas a única coisa que eu conversei com o agricultor, Pedro, que é uma historinha que eu tenho que contar aqui, é que ele disse para mim assim: senador, eu compro um saco de soja para semear, um saco de semente. E daí eu planto lá e vou colher, mais ou menos na média, na propriedade dele, estava dando 80 sacas. Por cada saco que ele plantava, ele colhia umas 80 sacas. Pode ser que tenha propriedade que colha muito mais. E eu vou ter crédito de IVA de um saco. E vou pagar a IVA de 80 sacos. É isso mesmo. Ah, não, mas... Aí vem os caras que defendem essa forma. Não, mas você vai ter crédito defensivo agrícola que você comprou, vai ter crédito do trator que você vai depreciar em não sei quantos anos, vai ter crédito, sei lá, do adubo, e acabou, né? Porque a água, a chuva não dá crédito de IVA, o sol não dá crédito de IVA, a terra não dá crédito de IVA, a mão de obra não dá crédito de IVA. Então, né? Bom, de qualquer forma, não vai pagar os 25, vai pagar menos. Mas aí eu vou deixar para o Pedro falar, porque ele tem uma equipe de técnicos, eu estive com eles lá em Brasília, e eles fizeram um estudo, produto por produto, e espero que você conte como é que afeta o preço dos diversos produtos, né? Eles têm isso na ponta do lápis. Eles não são de matar a unha, não, eles fizeram as contas, coisa que o pessoal lá não faz. Bom, aí esse é o espírito dessa reforma. Junta tudo e cria um IVA amplo. Aí a outra reforma, que é a... bom, aqui tem os principais problemas dela. Unifica tributo de níveis de governo diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, nós temos 3 níveis de governo: federal, estadual, municipal. Essa reforma vem na vertical. Isso arrebenta com a autonomia, por exemplo, dos municípios. Os municípios não têm mais gestão sobre o imposto deles, que é o ISS. É claro que você tem que ter imposto federal, é claro que você tem que ter imposto estadual, é claro que você tem que ter imposto municipal. Se não tiver imposto municipal, não existe prefeito nem prefeitura. Se não tiver imposto estadual, não existe governador nem estado. E se não tiver federal, não existe governo. Era uma boa não pagar imposto e não ter mais governo, né? Mas a gente não consegue parar de pagar, a gente gosta de pagar, então vai continuar tendo. Bom, cria sistema de camadas de 3 alíquotas, ou seja, ela soma aquelas alíquotas, né? Prevê transição muito longa. Esse é outro negócio. Para você desligar a chave do sistema atual e ligar a chave dessa nova reforma, tem coisa aí que, segundo eles, vai demorar 60 anos. Nós vamos morrer todos. Acho que não escapa um aqui. Tem alguém aqui com menos de... Bom, e a reforma não vai ter completado ainda. E a convivência dos dois é de 10 anos. Aumenta a complexidade de quem hoje não paga ICMS. E muita gente hoje não paga ICMS. A soma das alíquotas vai gerar o IVA mais alto do mundo. Hoje o maior é da Hungria, com 27%. Transfere carga tributária entre setores. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Tira da indústria, mas pega pesado com o serviço e com a agricultura. O setor de serviço deixará de pagar. Eu já disse isso, eu vou pular. A depender da forma de distribuição do novo imposto, a receita das prefeituras de IBS será menor que o atual ISS. Eu tive reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos. Eles também fizeram as contas. E eles estão morrendo de medo. Porque eles têm o poder de gerir o ISS. Eles cobram e é deles, é ali na cidade e tudo bem. Se for aprovada essa reforma, isso vai ser cobrado num grande fundo, vamos chamar assim. E alguém vai fazer a repartição desse bolo. Provavelmente isso vai ficar na mão do governo federal e na mão dos governadores, em parte. E o que vai acontecer? Os prefeitos de pires na mão, que é o que sempre acontece, né? E os governadores de pires na mão também,
para o governo federal. Aqueles fundos de participação dos municípios, federal e estadual, também modifica tudo. Bom, vamos à outra PEC. A outra PEC eu vou ser bem mais rápido que essa. A 110. A PEC 110 é, no fundo, minha gente, a mesma coisa. A única coisa é que ela cria dois IVA, faz um IVA dual. Ela cria um IVA federal, só federal, que junta PIS, COFINS, IPI, IOF, PASEP, CID de combustível, salário e educação, que se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O nome contribuição é para o governo não ter que repartir com ninguém, tá? Fica tudo para o governo federal. E daí ela junta o ICMS, que é o mais confuso de todos os impostos, com o ISS, e gera o IBS. De cara já tem um problema que a outra não tem. Ela cria dois impostos sobre uma mesma base. Então, ao invés de pagar um único IVA, você vai pagar dois IVA, um IVA federal e um IVA estadual. Todos os demais impostos permanecem, tá? Aquele bando de impostos que eu falei para vocês, aquilo continua. Bom, problemas dessa PEC. Cria tributos sobre a mesma base de cálculo, unifica tributos de níveis de governo diferentes, prevê transição muito longa, no mínimo 21 anos, aumenta a complexidade de quem hoje não paga ICMS, a soma das alíquotas também vai gerar... São mais ou menos os mesmos problemas da outra PEC. Não muda muito, o espírito é o mesmo. Muito bem. Eu não concordo com nenhuma dessas duas PEC. Fazem 2 anos que eu estou discutindo isso. 2 anos. Não é? E aí a briga que tinha sempre comigo é a seguinte: você fala tanto mal das nossas PECs, mas você não propõe nada. Você só sabe criticar. Bom, então, eu me juntei com um povo que estava brigando por isso, ligado às prefeituras. Começou com a Prefeitura de São Paulo, isso, que é o movimento do Simplifica Já. Uma boa parte dessa PEC que eu estou propondo, que é a PEC 46 de 2022, eu só protocolei ela em dezembro do ano passado. Essas duas primeiras são as mais conhecidas, porque elas estão lá há 2 anos. Fazem 2 anos que estão sendo discutidas, até hoje não foram sequer votadas, nem na Câmara, nem no Senado. Não conseguiram ser votadas. E eu não sei se vão ser votadas agora lá na Câmara, né, Pedro? Não está fácil. Bom, então nós protocolamos ano passado a PEC 46 de 2022. Pouco conhecida, porque foi protocolado um dia desse, agora que está tomando conta. O que nós estamos tentando fazer com a PEC 46? Vocês vão ficar assustados com a simplicidade. E vocês vão dizer, mas é só isso? Isso resolve? E eu vou explicar para vocês por que resolve. E resolve exatamente porque é só isso. Primeiro, qual é o primeiro princípio que tem nessa PEC? Não aumenta a carga tributária de ninguém. A agricultura vai continuar pagando o que paga, os serviços vão continuar pagando o que pagam, a indústria vai continuar pagando o que paga. Não tira a autonomia de nenhum ente da federação. O governo federal vai continuar com a autonomia que ele tem, o estadual vai continuar com a autonomia que ele tem, o municipal vai continuar com a autonomia que ele tem. Ah, mas então o que você vai mudar? É o seguinte, e os entes federados querem isso. Eu tenho conversado com essa gente, tenho conversado com o Ratinho, tenho conversado com outros governadores, tenho conversado com prefeitos, Eduardo Paes do Rio, de São Paulo, todos eles. Bom, o que nós estamos propondo? Respeitar a horizontalidade dos tributos. Desde 1800 e pouco que isso é assim no Brasil. Nós temos uma tradição nisso. Então, nós temos 27 legislações de ICMS. Nós vamos transformar essas 27 legislações numa única e simples legislação. Todas aquelas confusões que eu citei para vocês vão desaparecer. O empresário que atua em 27 estados da federação vai precisar conhecer uma única lei, a lei do ICMS, que se aplica no Brasil inteiro. Pode até que um estado tenha uma alíquota diferenciada do outro, essa autonomia é preservada. Eu duvido que tenha, depois eu explico por quê, mas pode ter, a lei vai permitir, tá? Então, em princípio, não vai acabar com a guerra fiscal. Aliás, nenhuma reforma acabaria, mas enfim. Vamos lá.
Nós vamos fazer um único ISS nacional, 5.570 nós temos hoje, leis. Gente, imagina o que é hoje para a Netflix, que recolhe imposto em todos os municípios do Brasil. Ela tem que conhecer o ISS de 5.570 municípios. Eventualmente pode ser que tenha 2 ou 3 iguais, não sei, mas em princípio não é para ser. Bom, então basicamente a nossa reforma é isso aí, juntar todos os ICMS estaduais, transformar num único, facilitar a vida de quem vai pagar o imposto e juntar todos os ISS num único e facilitar a vida de quem vai pagar esse imposto. Aí os impostos federais e o IPI, etc. e tal. Gente, todos esses impostos são do governo federal. Nós estamos pedindo ao Haddad, nós estamos pedindo ao Lula que ele se mexa, que ele simplifique os impostos federais. Nós não queremos fazer uma proposta. Eu converso muito com o Everaldo Maciel, não sei, você deve conhecer o Everaldo Maciel, né? Ele foi da Receita Federal há muitos anos, conhece tudo. Ele é o primeiro que assegura o seguinte: não tem que mexer na Constituição para reformar os impostos federais. Portaria do ministro resolve. Então não tem que debater isso no Congresso, criar confusão. Se o governo federal tiver boa vontade, todos aqueles impostos federais ele transforma em 2 ou 3. Alguns ele não vai se livrar nunca. Por exemplo, imposto de importação vai ter que ter. No mundo inteiro tem, ninguém acaba com isso. Mas PIS, COFINS dá para transformar numa coisa só, se quiser. Não tem muita dificuldade. Até ganhando um pouco de arrecadação. E tem outras coisas que dá para simplificar, mas eu não estou entrando nisso. Fica o convite para que o governo federal simplifique através de portarias. Os outros impostos, aqueles outros que eu falei que as outras mantêm, nós também mantemos. Não tem. IOF vai continuar, imposto de importação tem que ter, não tem jeito. Imposto de renda no mundo inteiro tem, ninguém vai tirar isso. E aí é federal. E o governo podia acabar com essa contribuição social sobre o lucro líquido e fazer uma alíquota única para imposto e simplificar tudo isso. É fácil. Enfim, uma série de impostos continuam aí. Mas eles não são muito perturbadores e nem são difíceis de serem calculados. Única novidade a mais que a gente traz aqui. A gente quer conseguir uma desoneração parcial da folha de pagamento das atividades que mais empregam. Nós estamos fazendo um esforço para ver se conseguimos isso. Da onde viriam os recursos para diminuir os encargos sociais das empresas que mais empregam? Viria da regulamentação dos marketplaces, como o motorista de Uber, iFood e outros, que essa coisa está crescendo muito. Estou citando esse como exemplo, mas não são só esse. E eles estão correndo um risco enorme. Em alguns países isso já aconteceu com eles. Chega um juiz que diz assim: acaba com esse negócio de dizer que o motorista do iFood, que o motoqueiro do iFood é autônomo, porque não é. Você tem que contratar ele pela CLT. E daqui a pouco vai ter um juiz que vai dizer isso. E eles sabem disso. Então, eles querem uma regulamentação para a Previdência para eles. Com isso, entraria um dinheiro a mais. E aí precisa ter esses cálculos macroeconômicos que eu ainda não tenho. Tem gente estudando, mas ainda não está pronto. E a gente imagina que com esse dinheiro que vai entrar, o que entrar desse dinheiro, a gente pode fazer um desconto na Previdência das empresas que mais empregam, que são intensivas em mão de obra. Tá? Basicamente, é empresas de alta tecnologia que pagaria alguma coisa a mais para a Previdência. Muito bem. É isso essa reforma, só isso, nada mais que isso. E dito isso, eu vou ficar quieto e vou deixar o Pedro falar agora, né, Pedro? Ajeitar aqui, calma aí. Vamos lá. Senta naquela ali, ó. Sandra. Deixa eu abrir minhas colinhas aqui.
Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Quero agradecer a Elo e toda a equipe da LIDE aqui pelo convite, por organizar esse debate, que não é debate, né? A gente fala as mesmas coisas, concorda com o assunto, então não é debate, né? Essa discussão sobre reforma tributária. Em nome do RICEM, cumprimentar cada um dos presidentes das entidades aqui presentes, que compõem o nosso G7, né, que pensa o nosso Estado, cumprimentar todos os associados aqui presentes, aos interessados que vieram hoje conversar sobre essa bagunça que é o sistema tributário brasileiro. Ao senador Oriovisto, já tive a oportunidade de conversar, apresentar o nosso lado da mesa, o senhor apresentar o seu lado, e conseguimos trabalhar bem alguns assuntos referentes a isso. Para explicar mais ou menos para vocês como é que a gente chegou nesses dados e nesses números, a política é muito dinâmica, né? Ela apresenta altos e baixos, alterações muito rápidas, mudanças de curva muito rápido, e isso acaba que a gente que representa um setor dentro do Congresso acaba tendo que correr atrás disso e buscar uma contenção de danos, literalmente. Infelizmente, nós não discutimos hoje uma reforma tributária, nós discutimos qual é o sistema menos pior e qual pode nos atrapalhar menos. Essa é a grande verdade. Lembrando que eu estou falando de um setor da economia que tem a maior bancada do Congresso. Nós somos em 349 parlamentares, dos 600, né, senadores e deputados. Nós temos uma articulação política muito forte, representamos praticamente 13%, representamos, aliás, 1/3 do nosso PIB, representamos 25% dos empregos, 52% das exportações, então é um setor que, sem dúvida alguma, merece respeito e tem que continuar a ter condições de competitividade, que é a nossa maior preocupação de todas. O que nos preocupa muito e o que nos deixa de cabelo em pé, o Rick, quem está aqui e sabe do que eu estou falando, e imagino que todos aqui tenham alguma ligação direta ou indireta com o setor da agropecuária, o que nos deixa de cabelo em pé é a perda da competitividade, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão muito equivocada sobre o agro, quando a gente fala, o agronegócio, o grande agronegócio, como os nossos críticos têm mania de se referir a nós, imagina aquelas grandes áreas, senador, com 50, 60 colheitadeiras e aquele povo e dinheiro pulando para cima e tal. Não é isso. O agro não é isso. O agro é milhões e milhões de pessoas trabalhando de sol a sol para produzir alimento. Esse é o agro. Aqui no Paraná, então, é mais isso ainda. Nós estamos falando de pouco mais de 300 mil propriedades. 98% dessas propriedades são agricultura familiar. Essa é a realidade do Estado do Paraná. E mais de metade delas de cooperados das nossas cooperativas, que fazem com que a gente tenha competitividade, e o Ricken aqui, até a presença dele, mostra bastante essa importância. Esse é o agro de verdade. 90%, 94% dos produtores rurais brasileiros são CPF, não são CNPJ. Faturam até R$120 mil ano. Essa é a realidade da agricultura brasileira. Não são aqueles gigantescos que a gente pensa que, nossa, os caras são gigantescos, enormes, e milhões de sacas e tal. A gente trabalha, e eu falo a gente porque eu sou produtor rural também, e aí falam, o Lupião é latifundiário, e não sei o quê. Nada disso. Esses dias um jornalista da Veja teve coragem de me perguntar, o senhor tem terras no Paraná? Eu falei, eu tenho. Quantos alqueires? Eu falei, 150 alqueires. São produtivos? Eu falei, não, coleciono terras. É óbvio. Então, assim, é uma visão completamente equivocada achar que nós estamos do lado mal da história, né, do lado negativo da história. O que a gente vê com essa possibilidade de reforma é um setor que hoje tem protagonismo, tem competitividade, representa mais da metade da nossa balança comercial, aliás, é graças a esse setor que nós temos uma balança comercial positiva, e que não é só terra, não é só agro, não é só mato, é indústria antes, é indústria durante, é indústria depois, é serviço, é o setor primário que consegue congregar todos os outros setores. Nós não somos nada se a gente não tiver a indústria e a tecnologia que nós temos aplicada hoje, se não tivermos os serviços que são prestados ao nosso ganha-pão hoje no dia a dia, os treinamentos que a gente faz com os nossos funcionários, os serviços que são apresentados, isso tudo a gente paga imposto.
Aí vem aquela máxima que todo mundo pergunta. O agro vive de subsídios. O agro é subtributado. O setor que o exemplo que o senador Oriovisto citou aqui, do produtor que pegou o saco de semente e virou 80 sacos de produção depois, naquela saca de semente tem muito imposto. Até o saco da estopa que vai a semente dentro tem imposto. Às vezes as pessoas esquecem que tudo aquilo que nós acessamos, nós pagamos imposto. O maquinário que nós usamos, o combustível que nós usamos, e muito. A infraestrutura que nós temos que ter na nossa propriedade e fora dela. Até a água que nós temos que fazer chegar na nossa propriedade, tem tributo. A semente tem, o defensivo tem, o fertilizante tem, e muito. Essa é a realidade do agro. Hoje nós estamos vivendo um momento preocupante. Nós estamos com soja a 130, 129, 131, 32, para pagar a conta, para zerar a conta, para pagar, para empatar no que custou para plantar, nós temos que passar de 140. Para empatar. Essa é a realidade do agro. Enquanto aqueles que são os nossos maiores críticos, eu digo que o agro vive de uma guerra de narrativas, porque os nossos maiores críticos justamente são aqueles mercados internacionais e os grandes players internacionais que não têm interesse nenhum que a gente vá bem. Nossos maiores críticos é Estados Unidos, é a União Europeia. Por quê? Porque eles têm subsídio, porque eles pagam uma conta caríssima, porque produzir lá custa muito, porque eles têm subsídio. Uma vaca de leite na Europa, e está aqui um holandês, uma vaca de leite na Europa, 500 euros. 500 euros de subsídio. Estados Unidos, uma safra. Quando não está produzindo, que estão aquelas terras todas congeladas, subsídio. Nós não. Nós conseguimos produzir 1, 2, até 3 safras. Nós somos o único local do mundo que vai conseguir alimentar os 8 bilhões de pessoas mundialmente, sem ter que fazer desmatamento legal, sem ter que abrir uma nova área, sem ter que fazer nada de errado. Nós conseguimos triplicar a nossa produção, dada a tecnologia que nós temos. Nós temos um mercado inexplorado ainda dos créditos de carbono, senador, que assim que nós, e eu digo nós porque é o Congresso Nacional que tem que fazer, quando nós fizermos essa regulamentação, é um mercado que pode financiar toda a produção agropecuária por anos e anos para frente. Porque nós já temos valor adicionado, nós já temos valor agregado, nós já temos a tal da adicionalidade dos créditos, só com o plantio direto, aliás, fruto paranaense. Nós temos dentro da nossa bancada, além desse número enorme de parlamentares, lá atrás, nós entendemos, eu não, né? Eu era criança, mas os que estavam lá entenderam que havia necessidade de nós nos juntarmos numa organização que entendesse do agro, que vivesse do agro para nos fomentar. Nos dar subsídio de informação, nos dar subsídios técnicos, fazer com que a gente conseguisse ter esse lobby tão forte lá em Brasília, que é a bancada ruralista, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e nós criamos isso aqui, que é o Instituto Pensar Agropecuário. São 156 entidades, que hoje vão do produtor lá de baixo até a indústria de máquinas pesadas e da borracha, da madeira, do que for, dos combustíveis, os cooperados, a associação de produtores, toda a área produtiva, toda a agropecuária brasileira representada nessas entidades, que têm os seus técnicos, que contratam escritórios de tributário, que contratam contabilistas, que contratam economistas e que conseguem nos apresentar os dados claros da realidade de setor para o setor para que a gente possa fazer um diagnóstico. É isso que está aqui hoje que eu quero apresentar meio rápido para vocês, para não tomar muito tempo e a gente poder conversar sobre isso, vocês fazerem as perguntas. Quando nos apresentaram esse trabalho, nós partimos do princípio de que, como disse o senador, Bernardo Api no governo, PEC 45, ponto. Eu nem trato muito da 110, porque, na verdade, eu tenho um entendimento muito claro que a 110 foi uma briga do Rodrigo Maia com o Davi Alcolumbre na época, que o Senado também tinha que ter algum protagonismo, e inventaram essa 110, que, na verdade, é um copia e cola um pouco mais simplificado, mas que não resolve absolutamente nada. Então, vamos tratar de PEC 45. Problemas que nós identificamos, e aí eu estou falando única e exclusivamente do setor agropecuário, e fico feliz de poder aqui na nossa capital, em Curitiba, falar de agro, para que vocês que estão aqui no centro urbano, né, a população urbana que a gente fala, possa entender o que é a nossa realidade. Que para o leite chegar na caixinha lá no supermercado,
Vocês vão passar por muito disso aqui que eu vou apresentar para vocês. Alíquota única. Problemaço. Problemaço. Nós temos centenas e milhares de cadeias produtivas dentro do agronegócio brasileiro. E a partir do momento que se trata de um imposto sobre consumo, um IBS, um IVA lá na frente, nós estamos falando da incidência dos 25%, 27% por toda a cadeia igualitariamente. Isso é completamente impossível e impraticável. Eu não posso comparar a cadeia produtiva do arroz, do feijão, igual à cadeia produtiva da madeira, da borracha, do maquinário agrícola, do biodiesel. Eu não posso comparar o nosso dia a dia de produtos e commodities igual a gente produz, por exemplo, algodão e outras. São problemas que a gente tem a incidência tributária diferenciada em cada uma dessas cadeias, justamente pela maneira que usa os insumos, o seu ciclo de produção, qual o caminho que ele tem, umas com caminho mais curto, outras com caminhos mais longos, e isso inviabiliza completamente qualquer início de discussão se nós tivermos a mesma alíquota para todos os produtos da cadeia agropecuária. Nós estudamos 135 países no mundo que usam o IVA e que tem o IVA lá no final, né, o IBS ou o IVA. Só 3 não têm alíquota diferenciada. São 3 países importadores, Dinamarca, Suécia e Estônia. 3 países que não têm alíquota diferenciada. Todos os outros têm. Ponto que nós batemos muito forte, inclusive nas reuniões com a PI, nas reuniões do tal do grupo de trabalho que está sendo feito, e já saíram algumas notícias da imprensa de que eles já concordam com a alíquota diferenciada. Ou seja, já é um problema a menos na reforma, mas não é parte da solução ainda, porque se não vai ter alíquota diferenciada, obviamente que a arrecadação da reforma não vai ser tão grande, e é da onde que vai sair esse outro resto, que é o que eles estão apostando nessa chave que vai subir aí da economia com essa reforma, que eu não consigo enxergar da onde é, e já vou chegar nisso. Produtor rural como contribuinte. Outro problema. Quem aqui é contador, advogado, tributarista, sabe disso. Sabe qual é a definição do produtor rural como contribuinte. É um problema seríssimo. Eu falei no começo da minha fala a necessidade da CNPJização do agro, algo que não ocorre, que não tem como fazer. Eu não consigo chegar para um produtor rural lá no interior do Brasil, lá no grotão, no lugar mais ermo, mais afastado, e falar para ele que ele vai ter que fazer um CNPJ, recolher nota, fazer a sua contabilidade, contratar um contador, contratar um advogado. Não existe. Lembrem que eu falei, 95% da produção é agricultura familiar, é pequeno produtor, é gente que planta para comer, é gente que planta para vender e ter uma rendinha para sustento da sua família. Essa é a realidade do agro brasileiro, não estamos falando naquele gigante, porque o gigante já tem tudo isso. Como as grandes indústrias e empresas do Brasil já têm um setor inteiro só para tratar de tributos, e que é hoje, infelizmente, a realidade que a gente vive no país. Extinção de crédito presumido. É aí que a gente paga imposto. É justamente no crédito presumido. O agro inteiro, todas as cadeias do agronegócio são movidas a crédito presumido. A gente recolhe lá na frente. A gente é acreditado por aquilo que a gente pôs lá atrás. Essa é a realidade. Com esse modelo de reforma, não existe mais crédito presumido. É a extinção do crédito presumido. Essa extinção vai fazer o quê? Com que a gente faça o pagamento do imposto, aliás, a incidência do imposto durante a cadeia, e mesmo que eu tenha alíquota diferenciada, aonde que eu vou compor essa alíquota lá na frente? Aonde que eu vou conseguir recolher esses créditos se eles não vão existir mais? É a única vantagem competitiva que o agro tem hoje. É justamente a questão do crédito presumido. A única e maior delas, né, Rick? Então, é uma preocupação gigantesca. Eu estou sendo super rápido, porque depois a gente abre perguntas e entra mais profundamente nos assuntos. Alíquota única para insumos agropecuários. Não dá. Eu não posso pagar a mesma coisa que eu pago de tributo num defensivo agrícola, no agrotóxico, uma coisa e tal, que eu pago num fertilizante, que eu pago num pó de rocha, que eu pago num pesticida, numa necessidade que nós temos dos insumos. É praticamente impossível. É a mesma coisa que eu for falar para qualquer indústria do Brasil, que todos os insumos que eles vão comprar para a sua indústria têm a mesma incidência tributária. Seja no setor de serviços, seja no setor da indústria. E aí, linkando um pouco na fala do senador Eurovisto, essa reforma, a PEC 45, tem pai, tem nome e sobrenome. Chama-se CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que elaborou o texto junto com a Faria Lima. Esse é o jogo da PEC 45. Nada mais do que isso.
É o benefício para um setor que realmente paga bastante imposto, precisa de simplificação, para ter mais competitividade, até para nós conseguirmos até beneficiar mais dos nossos produtos, mas ela não pode ser beneficiada em detrimento de outros setores importantes, como é o serviço e a produção primária. E já vou entrar mais um pouco nisso. Aí inventaram uma inovação para o projeto ficar simpático para a opinião pública, principalmente para a imprensa vender bem esse termo, que é o tal do cashback da cesta básica. Vou explicar uma maneira bem figurada para vocês entenderem qual é. Hoje não existe oneração tributária, incidência tributária na cesta básica. Vamos lá. Cesta básica desonerada. Existem excessos? Existem, reconheço. Cada setor buscou os seus interesses lá atrás, e quando foi montando a cesta básica, tem de salmão a pinga, arroz e feijão. Então, realmente, é complicado. Precisa ser revisto isso, e não discordo absolutamente nada disso. O que eles estão propondo é que quem tem condições de pagar o imposto, pague o imposto integral. Quem não tem condições, paga o imposto integral, vai lá no mercado, na venda, e lá no sistema social do governo, vai receber de volta esse imposto. Talvez na Suécia, na Dinamarca, na Estônia, na Finlândia, funcione. Aqui não funciona. Não funciona pelo que eu falei lá no começo. A dona Maria, que mora lá no interiorzão do Maranhão, ela compra arroz e feijão para dar para os seus filhos na venda do seu Zé, que é na esquina da casa dela, que nunca recolheu uma nota na vida, mas que vai ter esse custo repassado para ele. E ele vai ter que repassar esse custo para a dona Maria lá na hora da compra. O que vai acontecer na realidade? Vai chegar no supermercado, na quitanda, na venda, o produto vai estar mais caro, vai pagar mais, não vai conseguir ser creditado. E o que vai acontecer? Inflação. Aumento do custo, aumento do preço dos alimentos, aumento do preço da cesta básica. Eu não consigo enxergar onde que um governo se diz social consegue entender que isso seja uma medida social e boa. O que eu entendo é uma reforma tributária que vai diminuir custo para a população, não aumentar tributo, não aumentar imposto, não punir a população que mais precisa, porque isso não vai punir a gente que tem condições de ir aqui no Festival, no Pão de Açúcar, comprar. Vai punir quem está lá, na dificuldade, e que vive um mês para comprar uma cesta básica. Eu não consigo acreditar que um país que leva 8, 10 anos para devolver tributos e créditos de tributos, vai conseguir devolver instantaneamente para o coitadinho que vai lá comprar. Não existe. O que existe é aumento de custo. Aumento de custo incide no consumidor final. E essa incidência no consumidor final é ruim para o consumidor, é ruim para o produtor, é ruim para o mercado. Aumento de inflação, que é tudo que a gente não quer. Já começaram a não falar muito mais sobre o assunto. Já estão começando a levar um pouco mais a sério esse assunto e ver que, na verdade, o que vai ser vendido pela grande mídia e pela percepção da opinião pública é que vai aumentar imposto. Ou seja, não tinha imposto na cesta básica. Pô, o governo botou imposto na cesta básica. Mesma coisa que está acontecendo agora com as compras internacionais, com o Shine, com esses sites, esses blogs, esses aplicativos. Tem uma explicação plausível? Tem, uma explicação bonita da receita e tal. Funciona? Não. O que está na cabeça da população? Tributou, botou imposto. E é isso que vai acontecer exatamente com a cesta básica. É o que eu falei do ressarcimento rápido, eficaz e créditos. Nós levamos, em média, 8 anos para receber um crédito. Seja o setor que for. A média é essa no governo brasileiro, na grande máquina que é o governo. A média é 8 anos. O ressarcimento eficaz e rápido, hoje não existe. Por que, de repente, com a aprovação de uma reforma, ele vai passar a existir? Nós não estamos falando de uma reforma de um sistema informatizado que vai ser revolucionário, nós estamos falando de uma junção de impostos, e que vai ter que ser tudo organizado para conseguir funcionar. Tratamento ao ato cooperativo. Esse eu acho que é um ponto super preocupante para nós paranaenses. Eu falei no começo da minha fala que mais da metade, quanto que está hoje a porcentagem de produção agrícola do Paraná com as cooperativas? 64%. Produção agropecuária do Estado depende das cooperativas. Por que a cooperativa tem vantagem competitiva? Por que a cooperativa é boa? É única e exclusivamente uma questão de que a cooperativa não é dona de nada. Quem são os donos das cooperativas são os cooperados. Existe uma assembleia, uma divisão de lucros, uma divisão de ganhos, uma divisão de custos. A partir do momento que eu tenho uma incidência única na cadeia, lá no consumidor final,
eu vou ter esses mesmos 25% incidindo na cooperativa e no cooperado. Coisas que a gente não pode admitir. O ato cooperativo é claro em relação a isso. Eu mesmo fui relator da lei. Eu mesmo fiz a briga toda da Constituição, para que a gente tenha claro na Constituição a responsabilidade em relação ao ato cooperativo, que é o que funciona, é o que faz a gente ter as maiores cooperativas do mundo, aqui no Paraná e aqui no Brasil. E olha, gente, quem não teve oportunidade aqui de conhecer uma cooperativa agropecuária, vão conhecer. É um mundo completamente diferente. Eu tive há pouco em Dubai, na Go Foods, maior feira de alimentos do mundo. O pavilhão mais movimentado, com mais filas, eram as cooperativas do Paraná, para vender frango. 5, 6, 7 anos para frente um container. Aliás, se os frangos tivessem 4 patas, Paraná tinha 3 vezes o faturamento que tem hoje. Porque é o primeiro que acaba. E falando sério, 5, 6 anos para conseguir um container de pé de frango, gente. 5, 6 anos. Parece que não é, né? Paraná bate 5.000 frangos minuto. 5.000 frangos minuto. Esse é o nosso número. Aí eu perguntei para o Bernardo Api, secretário especial de reforma tributária, como é que fica o integrado de frango? Não vou nem falar de cooperativa, vou falar do integrado de frango, que é uma empresa privada que visa lucro, uma JBS, uma Seara, uma Brasil Foods, uma dessas, BR Foods e tal. Ele não é dono de nada. Ele foi lá, fez um financiamento no banco para construir o barracão da granja. Ele paga por mês os funcionários. Ele teve que comprar os equipamentos. E ele vai pagando a conta conforme ele vai recebendo cargas de pintainhos, engordando esses pintainhos e vendendo a carne, certo? O pintainho não é dele. O animal não é dele. A ração que vai não é dele. É a empresa que manda para ele. Tanto o animal quanto a ração. Ele só engorda. É um hotel, é uma prestação de serviços. É literalmente um hotel de engorda, uma estação de engorda. Quem é que vai pagar esse imposto, senador? O que está engordando o frango que não é dele? Ou o que está vendendo o frango que o outro engordou? Eu perguntei isso. Na nossa reunião na FPA, ele olhou, anotou, não tínhamos pensado nisso. Um setor que o Brasil é o maior produtor do mundo. Não tinham pensado nisso. Um setor que o Brasil é o maior produtor do mundo. E o Paraná também. A incidência do imposto seletivo na cadeia produtiva. O que significa isso aqui? O imposto seletivo é o tal do imposto da morte, que incide sobre tabaco, sobre álcool e sobre armas e munições. Fica o texto que está dizendo no 45, na PEC 45, e o texto que está previsto para a Constituição, trata o imposto seletivo como qualquer produto que seja danoso à saúde humana ou ao meio ambiente. Ponto. Se eu tiver alguém mais radical no Ministério da Fazenda, que entenda que um uso excessivo de pesticidas, de defensivos agrícolas, ou algo que uma operação, uma produção que polua um pouco mais, ou que dane um pouco mais o ambiente, seja algo danoso ao ambiente ou à saúde humana, ele vai entrar com o imposto seletivo. O imposto seletivo é incalculável, é algo de 60%, 70%, 80% do valor. Então, é algo que é um risco que a gente corre, que me foi assegurado pelo secretário, que não vai ocorrer com produtos agropecuários. Porém, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Biocombustíveis é aquilo que nós falamos. Esmagamento de soja, produção de biocombustível, que hoje é misturado no diesel, que hoje vira o biocombustível, que está lá à venda em todo o diesel à venda no Brasil, hoje 12%, e também o etanol, que é uma cadeia produtiva gigantesca que nós temos no país, e que agora estamos aumentando, inclusive, tendo competitividade no nosso etanol de milho, coisa que não acontecia. O que é isso? É produto que nós temos, que nós podemos esmagar, que nós podemos produzir, e tem valor agregado, ou seja, é bom para todos nós, porque nós precisamos do outro produto, que sai depois do óleo, que é o farelo. Para quê? Para alimentar esses milhões de frangos que a gente produz nas cooperativas. Então, a gente precisa escoar o óleo, e escoar esse óleo é através dos biocombustíveis, grande parte dele, e é por isso que a gente tem hoje já uma lei, nós votamos a 123 ano passado, e isso já tem um benefício fiscal e precisa ser mantido. Ponto. Dito isso tudo para vocês, existe a questão legal de como se resolve tudo isso. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que precisam ser alterados por lei complementar e que depois vão para a Constituição.
Além disso, nós temos mais 2, que é o imposto seletivo e a tributação de biocombustíveis, que tem que ir direto para a Constituição. Nós estamos falando de 6 propostas de lei complementar e duas PECs. Quanto tempo leva para passar isso no Congresso, senador? Eu espero estar vivo nesse prazo que o senhor falou, tá? Porque eu sou novinho. Mas, sem dúvida, é um trabalho hercúleo para conseguir fazer tudo isso entrar aqui. E a PEC é isso, é reforma constitucional. Só que o que eles estão propondo para nós? Ó, vamos fazer o conceito principal da reforma. O agro vai ser assim, a tributação vai ser assim, a reforma tributária vai ser assim e tal. Agro e serviços, depois a gente resolve o problema de vocês por lei complementar. Não vai acontecer nunca. Nunca, porque eu tenho que provocar um novo momento. Eu tenho que tomar uma nova iniciativa. E muitas dessas iniciativas não podem ser iniciativa do Legislativo, porque tem renúncia de receita. Tem que ser proposta do Executivo. Não vai acontecer. Aí, para resolver os problemas que o senador apontou aqui, que eu estou apontando para vocês, prefeitos, governadores, cadeias produtivas, saúde, Zé Álvaro, Pequeno Príncipe, serviços, senador, serviços, Toninho, serviços, meu presidente, comércio e serviços. Não, vamos resolver tudo isso com fundos compensatórios. Fundos compensatórios. Aí, esses dias, a gente começou a fazer uma conta dos fundos compensatórios, precisa de um orçamento mais. Precisa de mais 1 trilhão para conseguir fazer os fundos compensatórios que foram prometidos. Sendo que a semana passada apresentaram um arcabouço fiscal, há 2 semanas atrás, que trata justamente de receita e despesa, ou seja, de arrecadação e de gasto. Baseado nisso, do aumento da arrecadação para poder equilibrar o gasto. Eu não consigo enxergar nisso no governo que cria 15 ministérios e que agora promete quase 1 trilhão de fundos e compensações para atender estados, municípios, serviços e agro. Não vai existir. O que nós estamos fadados a ver acontecendo é uma situação, e aí sendo extremamente claro para vocês, que nos estudos apresentados pela CNA, pela Confederação Nacional da Agricultura, junto com o Instituto Dom Cabral e a FGV, mostrava claramente o seguinte: hoje o setor da indústria paga X% de imposto, terá uma redução com a 45% de 42%. O setor de serviços paga X, terá um aumento de 200 e alguma coisa de tributação. O agro paga 19,5%, dos 42% que paga a indústria, paga 19,5%, vai ter um aumento de 340%. Essa que é a realidade. Como é que eu posso, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, presidente da bancada ruralista, que tem a obrigação de representar os produtores rurais do Brasil, eu não estou falando da indústria, da agroindústria, estou falando do produtor, o que está lá no campo produzindo. Como é que eu chego para ele e falo assim, não, ó, nós vamos aprovar essa reforma, mas vai ser bom para você. Vai ser um pouquinho difícil no começo, depois você vai acostumar, vai ser bom para você. Não existe, gente. O que eu tenho pedido ao governo, ao secretário e a todos aqueles do grupo de trabalho que estão trabalhando com a reforma, é que nos apresentem números que nos deem a condição de apoiar uma reforma tributária, que hoje a gente não tem condições de apoiar com esse texto que está aí. Aliás, não conhecemos o texto. A gente fala da 45 porque a gente supõe que o API está lá, vai ser a 45, e que teria alguma base nesse sentido. Mas o texto que vai sair do grupo de trabalho, a toque de caixa, sabe quantos deputados e senadores do sul do Brasil tem no grupo de trabalho? Nenhum. Sabe quantos tem da Zona Franca de Manaus? 4. O resto são todos do Nordeste e do Sudeste. Sabe qual é a única região do Brasil que não tem um fundo constitucional? O Sul. Porque a gente paga a conta dos outros. Porque a gente paga a conta do resto. Essa produção, esses números que eu apresentei para todos vocês, paga a conta do resto do Brasil. O objetivo deles é fazer com que a gente pague esse imposto, com que a gente pague essa conta, e é exatamente isso que a gente não pode aceitar de maneira alguma. É por isso a minha briga de não reconhecer o trabalho desse grupo de trabalho, de brigar todos os dias dentro da Câmara que estão fazendo um jogo nas nossas costas. Porque há um anseio e há uma iniciativa do presidente da Câmara, do presidente do Senado, dos líderes dos partidos, de fazer com que isso ande, de fazer com que isso passe rápido. No que depender de mim, do senador Eurovisto e das nossas bancadas, não vai acontecer. Queremos uma reforma tributária? Muito. Eu entendo claramente que o setor o sistema tributário brasileiro é uma bagunça completa.
o compêndio legal, para falar difícil para vocês, o compêndio legal tributário do país é uma loucura completa, precisa simplificar, precisa melhorar. E aí, quando o senador nos pediu a agenda, e que a gente foi apresentado lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com a senadora Tereza Cristina e com um grupo enorme de senadores que conheceram a proposta do senador Eurovisto, nós ficamos tão entusiasmados. Ficamos entusiasmados porque víamos uma reforma possível, uma reforma que é plausível, que é rápida, é prática. Talvez não seja exatamente como ele apresenta, mas que ela tenha condições de tramitar da maneira como as outras estão tramitando. Que a gente consiga, às vezes, elencar alguns pontos principais da reforma e colocar, para resolver esse problema do agro, essa do Eurovisto resolve de tal maneira, essa aqui resolve de outra maneira, vencer a questão da guerra fiscal, que é extremamente necessário. Semana passada mesmo, perdemos um investimento de 1,5 bi aqui no Paraná, que foi para Santa Catarina por guerra fiscal. Outro que foi para a Bahia. Guerra fiscal. É ruim, é péssimo. Queria que a gente tivesse condições de enfrentar todos os outros estados e apresentar condições melhores no estado. Não dá. O governador tem que ter responsabilidade, o secretário de Fazenda tem que ter responsabilidade, a gente sabe das dificuldades. Agora, é óbvio que se a gente tivesse condições iguais entre todos os estados, a gente não perdia uma briga. Nós temos infraestrutura, temos mão de obra, temos espaço, temos gente preparada, temos educação necessária para preparar essas pessoas, temos um grupo que comanda a economia do Estado, o famoso G7, boa parte aqui, que conhece a realidade de cada cadeia produtiva, de cada setor, que poderia trazer muita indústria, muita empresa, muito emprego para o Paraná. Infelizmente, a gente perde muito na guerra fiscal, e ela acontece desde que o mundo é mundo, vai continuar acontecendo, e talvez, com a sua proposta, senador, a gente consiga vencer uma boa etapa disso, porque eu já participei de reuniões do CONFAS, em que precisa negociar a alíquota entre um estado e outro. É salve-se quem puder, cada um resolve o seu. E essa que é a grande realidade. O senador me provocou, um pouco antes do começo da minha fala, a apresentar para vocês os impactos. Eu vou bem rapidamente pegar no meu celular aqui para falar rapidinho para vocês o que significa aqui. Vamos lá. A manutenção de carga tributária setorial e global, com a PEC 45, nós estamos falando na agricultura, 875% de aumento de incidência, na pecuária, 783%, na produção florestal e pesca, 230%, e nos setores primários, a soma desses três, seria 643%. A manutenção da carga tributária na redistribuição total seria o seguinte: na extrativa, na indústria, na produção de extrativa, mineral e tal, 5,9%, na construção, 43%, na indústria de transformação, a redução de 45%, nos serviços de energia, serviços públicos, concessão de serviços públicos, diminuição de 48%, serviços, aumento de 28%, e agropecuária, aumento de 573%. Nós temos aqui algumas demonstrações do que seria o impacto maior em relação às emendas constitucionais necessárias e o impacto que teria isso no aumento de custo de cada uma das culturas. Por exemplo, no alface, queda de margem de 70%, aumento de 13,3% do custo. Algodão, aumento do custo de 19,1% e queda da margem de 50,3%. Arroz, aumento 12,7% de custo, queda de 65% na margem. Batata, que já é um sofrimento terrível, aumento de 21,6% do custo e queda de margem de faturamento de 28%. Café, 18% para redução de 36%. Cana-de-açúcar, aumento de 13% para redução de 65%. A redução que eu falo é queda na margem bruta, tá? Estou falando que é o que o agricultor põe no bolso, é a margem bruta. Cebola, aumento de 15%, redução de 57%. Laranja, 16%, redução de 34%. Maçã, 14%, redução de 55%. Mandioca, 14%, redução da margem de 211%, ou seja, se torna completamente inviável a produção de mandioca, que já é um setor super complicado, a fécula. As fecularias aqui do noroeste do Paraná vivem quebradas, vivem com problema, isso é um problema seríssimo. Manga, uva, queda de margem de 80%. E o impacto para os produtores rurais no soja e milho, vamos lá, os maiores produtos, soja e milho.
66% de queda de margem bruta, aumento do custo de 16%. Feijão, queda de 31% na margem. Tomate, Le Bon Reste, Santa Catarina, aqui, 16% de aumento de custo, queda de 48%. Pinos, silvicultura, madeira, uma cadeia produtiva enorme aqui no estado, baseado nos números de Jaguariaíva, agora, semana passada. Aumento de custo de 22%, queda na margem bruta de 116%. Eucalipto, na Bahia, por exemplo, Suzano, aumento de custo de 19%, queda de margem de 26%. E, para falar de pecuária, que é um sofrimento, a queda de 34% no corte, de 94% no leite, piscicultura 151%, e suínos inviabilizado com quase 1000% de queda de margem. Então, assim, os números são assustadores. O que cabe a nós? Convencê-los de que isso é uma brincadeira de mau gosto. E aí não tem a mínima condição de defender. Certo dia chegou um... Senta aqui, senador, que a gente já começa a bater papo aqui. Chegou, certa vez, um economista, uns 2 meses atrás, para mim, e falou assim, você está muito fatalista nesses números apresentados da reforma em relação ao agro. Eu falei, senador, são os números que o... Senador, eu falei, doutor, são os números que o setor me passou. Eu não inventei esses números, o setor me apresentou esses números um por um. Então, eu estou vendo o que quem produz está me dizendo. Não sou eu, não tirei da minha cabeça esses números. Não, vocês estão errados, porque depois você vai ser creditado, vai ser melhor, você vai diminuir o custo lá na frente, aí você vai ter um crédito, vai chegar em 13% a média e tal. Só que ninguém contou com os custos que a gente vive no dia a dia, os riscos que a gente tem no dia a dia. O Rio Grande do Sul perdeu mais uma safra. É a 4ª safra que o Rio Grande do Sul perde. Nós agora estamos com a nossa soja estocada, que para pagar a conta, para equivaler o que custou, é 140, hoje está em 130. Nós temos uma previsão de uma laninha para frente que vai prejudicar a nossa produção. Então, assim, o dia a dia do agro é um dia a dia de uma indústria de céu aberto. Nós enfrentamos problemas todo dia, ambientais, trabalhistas, legais, de custo, de crédito. Aí o Lula vai para a China, leva o chefe do Sem Terra junto no avião, e acho que a gente vai levar isso a sério. Aí chega lá, propõe para o presidente, lá, para o primeiro-ministro, que nós vamos fazer agora as vendas entre Brasil e China de commodities agrícolas, tá baseada no dinheiro deles e não mais no dólar, sendo que todos os tributos que nós compramos, todos os insumos que nós compramos são no dólar. Ou seja, a gente sabe que a gente não pode exportar tributo, mas também a gente importa tributo, então a gente precisa ser compensado de alguma maneira dessa. Lembrando que a China compra 30% de tudo que a gente produz de agro, tá? 51 bi de dólar a balança comercial do agro com a China. Esse é o tamanho da brincadeira. Então, nós estamos num momento extremamente tenso, extremamente difícil, e que a gente só vai conseguir aprovar alguma coisa nesse sentido se a gente buscar projetos que simplificam o sistema e não que criam e oneram cada vez mais setores importantes, como é o setor de serviços e como é o setor do agro. Lembrando, eles prometem muito, eles falam muito na mídia, que saúde, educação e agro terão fundos específicos e diferenciação de alíquotas. Eu não consigo enxergar isso porque ninguém aqui conhece o texto que vai sair desse grupo de trabalho. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Essa é uma conversa difícil, mas importante, né, para termos. Então, agradeço a presença de todos aqui, principalmente aos meus colegas presidentes da entidade, que essa discussão tem que ser levada a todos os setores produtivos do Estado. Obrigada, senador Oriovisto, deputado Lupion, por aceitar esse nosso convite para discutir esse tema que é tão importante. Eu estava lembrando ali, sentada, que o primeiro evento do LIDE que nós promovemos como na minha gestão, né, o meu primeiro evento como presidente do LIDE, foi uma discussão sobre reforma tributária em setembro de 2019. Então, que esse assunto se desenrole, né, porque a gente não aguenta mais falar sobre isso e sofrer dia a dia os impactos desse imbróglio tributário que a gente vive. Então, eu vou abrir, a gente não tem muito tempo para o debate, eu vou abrir para as questões, para as perguntas, e aí a gente vai seguindo aqui, eu vou seguindo na mediação aqui com vocês. Alguém quer começar? Presidente da CP, por favor.
Muito obrigado. A exposição do nosso deputado foi muito clara. Dore o visto, a gente não tem nenhuma dúvida, porque é um professor. É um mega professor. Eu simplificaria a PEC 46. Eu não tenho dúvida. É tua filha, né? O senhor responde. Na verdade, não é bem minha filha. Ela tem muitos pais e muitas mães, porque foi uma produção que veio das prefeituras e nós discutimos essa PEC com o Brasil inteiro. E a gente tentou fazer realmente uma coisa simples. Vamos simplificar. Depois de simplificar, a gente ataca outras partes. Nós já pagamos muito imposto. O Brasil já trabalha 1/3 do ano, 4 meses por ano, todos nós trabalhamos para pagar impostos. Pelo menos a gente tem que dar a garantia que isso não vai aumentar, que nós não vamos trabalhar 5, nem 6. Chega, 4, tá bom. Né? Já é demais. E aí, deixar isso mais fácil de todo mundo entender e ver se lá na frente consegue diminuir. Essas outras propostas que estão aí, tanto 45 como 110, aumentam e aumentam muito a carga tributária. Aliás, esse governo tem vocação para gastar, não tem vocação para fazer economia. Esse é o drama. Ele não pensa em encolher um pouco o tamanho do Estado, ele não pensa em reduzir custos. É o contrário, ele quer inchar cada vez mais, né? Aí ficam repetindo aquelas besteiras que gasto é vida, esse arcabouço fiscal que tem lá. A única garantia que nós temos até agora a gente não tem o arcabouço, só tem a propaganda do arcabouço. Mas pela propaganda já dá para ver que a única garantia que tem é que a despesa do governo vai aumentar em termos reais, todo ano. Então, realmente a gente está aqui conversando com vocês porque nós precisamos que vocês conversem realmente com deputados, com senadores, com quem vocês puderem, porque esse negócio de tributo é muito sério. Eu acho que todos têm a obrigação de expor, né, para os seus deputados, para as pessoas que convivem, né, que fazem parte do nosso ecossistema e que têm voz política, para fazer essa pressão para que a gente tenha essa PEC aprovada. E também, acho que a gente se coloca como lead para a gente ecoar cada vez mais essa proposta que é tão importante. Eu acho que o maior desafio agora, em relação ao conteúdo, não é nem a questão, mas é um desafio muito mais político agora. Né? É o que nós conversávamos com o senador. É uma PEC relativamente nova para o tamanho e o número das PECs que tramitam no Congresso. Na verdade, o que o governo está fazendo, e a Câmara principalmente está fazendo, é adotar a PEC 45, que já estava com uma tramitação mais acelerada, e mudar um monte de coisas dentro dela e apresentar um texto. Não há por que não fazer isso com a 46. Né? Isso, agora, depende de nós conquistarmos os 308 deputados e conquistarmos os 41 senadores, vamos lá, para conseguir fazer isso caminhar. Isso só acontece fazendo exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Formadores de opinião, com voz ativa e consciência em relação à necessidade do país, poderem multiplicar essas palavras e fazer chegar lá na frente. Nossa briga é muito maior do que a imprensa, é muito maior do que o chão do plenário, é uma briga por conscientização dos setores da economia em relação ao prejuízo que isso vai ter. Eu garanto para vocês que a dona Maria, que eu citei, que vai tacar o arroz lá na frente, não tem a mínima noção de que isso está acontecendo. Isso precisa chegar lá na ponta. O trabalhador, o assalariado, aquela pessoa precisa saber que vai ter um impacto. E esse impacto a gente consegue resolver evitando danos, contendo danos, e hoje essa questão da reforma é muito mais uma contenção de danos do que efetivamente uma reforma. Qual que é o rito para a proposta sair do papel, ser aprovado? Como que é esse rito, essa tramitação, para os leigos, né? Esses ritos são... O Lupião sabe muito bem como é que é isso. Quem manda nas casas são os presidentes. Eles põem para votar ou não põem para votar. Então, Arthur Lira lá
Rodrigo Pacheco cá no Senado. Essas duas PECs começaram a ser discutidas em 2019. O que aconteceu? Por interesse dos presidentes. Era o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e era o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Foi lá, enfim, ministro esteve lá conosco, Paulo Guedes e tal. Todo mundo assinou, mas era uma PEC que já existia. Uma coisa do Raul lá que já existia fazia anos, era bem anterior. Daí ficou a proposta do Senado. Aí a Câmara fez a proposta dela e pegou a 45, que já era uma coisa que existia. Aí se formou uma comissão mista da Câmara e do Senado junto para discutir essas propostas. Discutiram. E eu participei dessas discussões. Um horror. Mas, enfim, chegou uma hora, mudou o presidente da Câmara. Entrou o Arthur Lira agora. Ele acabou com essa comissão mista. E agora criaram esse grupo de trabalho. A minha PEC está protocolada, está lá bonitinha, eu converso com o Rodrigo, mas o Rodrigo está viajando junto com o Lula, né? E o Rodrigo tem... Eu não devia dizer isso, mas... quem sabe um dia ele vira ministro do Supremo, essa coisa. Vocês sabem como é que é a política. Então, a minha não tem relator ainda, não foi colocada para andar. Tem que ter pressão para colocar para andar, entendeu? Está paradinha lá. E o presidente da CCJ deveu o Columbre. E o presidente da CCJ deveu o Columbre. A gente tá muito bem, né? Muito. Eu estive na semana passada em Brasília com o senador, né? E dói, né? Ver os corredores ali, né? Então não é fácil. Quem mais? Alguma? Por favor. Boa tarde a todos, boa noite. Eu estou representando o IDL, Instituto Democracia e Liberdade, e tenho a vivência também como deputado federal, que fui num ambiente político bem diferente, era época de bipartidarismo, não essa quantidade enorme de partidos que nós temos. E, obviamente, as palestras foram muito produtivas, muito positivas, esclarecedoras, objetivas. E eu queria falar aos meus amigos Eurovisto e Lupion de que o contexto político, já que eu estou falando em nome do IDL, me parece fundamental para qualquer iniciativa ou qualquer implantação de reforma que o Brasil está a necessitar. Eu talvez entenda como sugestão, mas é talvez um dever como integrante hoje do IDL, era sugerir de que as propostas fossem inseridas dentro de um contexto, vou usar uma palavra do Brasil que queremos. Comparar todas as propostas do porquê nós desejamos esta proposta, porque ela encaminhará o Brasil que queremos. E qual é o Brasil que nós queremos? Obviamente, os deputados, os senadores já têm conhecimento disso, mas a população, a educação política do povo brasileiro necessita muito para poder influenciar os seus representantes no sentido de apoiarem esta ou aquela proposta que ela vem em benefício da pátria, do Estado, do município, do cidadão e dos seus descendentes. Então, a sugestão é fazer desses trabalhos de forma objetiva, ver a comparação que existe, por exemplo, dentro de todos os dados que vocês trouxeram, comparar com os outros países. Qual é o percentual que eles têm, qual é o sistema que eles têm, qual é a influência que aquele sistema, qual a influência que aquele sistema oferece para a condição do país melhorar,
para o desempenho e o desenvolvimento da cidadania. Desculpem, mas a gente acaba se estendendo, porque realmente nós vivemos isso e queremos, obviamente, deixar uma pátria agora, não mais para nós, que infelizmente vamos ter que viver algum tempo ainda para ver esse país que queremos, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Obrigado, Cláudio. É certeza que as suas palavras ecoam muito bem para todos aqui. Se essa reforma fosse feita exclusivamente por paranaenses, eu garanto que a gente estaria exatamente nesse objetivo. Hoje nós não temos essa realidade no Brasil. O contexto político nacional é completamente diferente, nós estamos um país completamente dividido, existem forças político-partidárias das mais diversas se organizando em grupos e de atuação e de ideologia completamente diversa, e nós temos um apreço pelo aumento do Estado e a mão forte do Estado influenciando no dia a dia das pessoas e na economia cada vez maior. Foi o sistema de poder e de governo que foi eleito nas últimas eleições, ou que tomou posse no dia 1º de janeiro, e que está aí. Cabe a nós realizarmos o nosso trabalho de entender. O meu mundo ideal é o Brasil com o Estado o menor possível, sem se meter na vida das pessoas, e que a gente consiga, cada um, regular sua vida. Esse é o meu. Eu sou formado no Instituto Friedrich Naumann de Liberdade Econômica. Então, para mim, a realidade é completamente diferente do que a gente vê na maioria do Congresso, infelizmente. Agora, a gente tem que entender que o Brasil, a realidade do Brasil é completamente diferente da nossa realidade. O senhor foi deputado federal, sabe disso. Eram outros tempos, mas já era essa realidade. Nós, aqui de baixo, Sul e Sudeste, temos uma realidade, um nível de vida, de DH, de desenvolvimento, de qualidade de vida completamente diferente de outros estados. Infelizmente, a gente entende que a maioria dos estados do Brasil precisa de um Estado inchado, de uma máquina inchada e do apoio. Nós vimos os números semana passada, que foram apresentados, que o número de carteira assinada e de Bolsa Família no Maranhão, por exemplo, é o triplo. O número de benefício social é o triplo do número de carteira assinada. Para nós é exatamente o oposto. Então, nós temos realidades sociais completamente diversas e todos esses estados, nós vivemos numa democracia, por enquanto o sistema político mais próximo da perfeição que nós conhecemos. Se fosse quem fez algum estudo de ciências políticas aqui, se fosse lá para a poliarquia inventada pelo Robert Dahl, seria algo muito mais representativo da sociedade, mas a realidade que nós temos hoje é que existem representação de todos os estados, no Senado igualitária entre todos os estados, independente da população e da produção econômica, e na Câmara proporcional ao número de eleitores, mas que a gente precisa realmente mostrar e tentar um equilíbrio entre as tão diversas realidades de um país continental. Mas o que você fala é, sem dúvida alguma, o que nós queríamos que acontecesse no nosso dia a dia. Infelizmente, ainda estamos longe disso. O que a gente tem feito hoje, que o senador apresentou a PEC, que eu tenho feito na minha bancada, é uma contenção de danos para que tenhamos algo menos prejudicial para as pessoas. Muito feliz de estar participando de um evento dessa natureza e com essa complexidade tinha que trazer dois craques, né? O Lupião e o Eurovisto hoje são as pessoas que conhecem melhor isso. Uma questão, só complementando o que o Pedro colocou, o deputado Pedro colocou, na medida em que você onera a origem de uma cadeia, tá? Ele já sai do ponto de partida onerado, ele vai se multiplicar durante esse período. Imposto sobre imposto. Quando vai chegar lá, quem vai pagar finalmente o consumidor, não vai ser o produtor que vai ser, ele vai pagar, isso vai ser transferido para um centro consumidor e quem vai se beneficiar desse imposto é lá na outra ponta. Então, nós vamos fazer uma transferência, tributando a base, nós vamos fazer uma transferência injusta de receita do setor produtivo para a cadeia, lá na ponta, além de onerar excessivamente. Então, não faz sentido, porque hoje, falar em rural e urbano, o que é rural e o que é urbano? É a mesma coisa. O que é rural e urbano em Campo Mourão? Cascavel, aqui mesmo Curitiba, que está um pouquinho mais distante da área de produção. Então, eu acho que isso é complexo, é difícil,
não tenha dúvida, o pior imposto é a informalidade. Eu acho que nós tínhamos que achar um jeito de diminuir a informalidade, que diminui a sonegação e que é uma injustiça para quem paga, para quem está formalizado. Tá? E é grande a informalidade no Brasil, é enorme. Se nós reduzíssemos um pouco do custo do governo e reduzir a informalidade, talvez não precisasse ter aquelas alíquotas que estão sendo propostas. E onerar a comida, o produtor não vai comer o que ele está produzindo, vai comer um tanto, quem vai comer lá na outra ponta. Então, isso é ruim para todo mundo. Ricken, fazendo um link aí na tua fala, é exatamente isso. O governo tem colocado para a mídia, para a grande mídia, que essa reforma vai diminuir a informalidade. Eu não consegui enxergar isso, enxerguei exatamente o contrário. Exatamente o contrário, o oposto total. Eu não consigo enxergar hoje que quem está na informalidade e é beneficiado por isso vai entrar num jogo desse tamanho que nós apresentamos aqui para conseguir se beneficiar financeiramente, né? Então, talvez seria necessário, antes de qualquer reforma tributária, nós melhorarmos o sistema para diminuir a informalidade e aí, com a maioria da população economicamente ativa na formalidade, nós podermos buscar o entendimento do que é. Hoje, infelizmente, é exatamente o que você falou, é uma transferência de tributo do primeiro para o último da cadeia. Só para complementar, nós temos o Simples, né? Que é um regime tributário para faturamentos pequenos e que tem uma quantidade de pessoas enormes nesse Simples. E realmente ele é mais simples e tal. E a primeira coisa que disseram é que o Simples não vai entrar nisso. Aí disseram, a educação não vai entrar nisso. Aí disseram, a agricultura não vai entrar nisso, a saúde não vai entrar nisso. Quem é que vai entrar? Sabe? E se você falar que você vai tributar na base, vai acumular, e vai dizer não, é imposto sobre o valor que você agrega, é IVA. Então você se acredita da fase anterior, então não é cumulativo. Imagine fazer esses cálculos no Brasil, né? Imagine até os contadores e todo mundo aprender. Olha o que acontece com o ICMS, que é o mais... Que já é um IVA, né? Nós já temos um IVA, é o ICMS. É a maior bagunça, é o pior de todos os impostos. É o mais complicado. É só isso que eles querem, deixar a predominância do mais complicado. Só duas colocações. Os governos municipais querem aumento de imposto, arrecadação. O governo estadual quer aumento de arrecadação. O governo federal quer aumento de poder via concentração de renda. Onde nós temos a base produtiva é no setor investidor, nos empreendedores. Acho que a gente tem que ter uma orientação geral em toda a reforma de quanto menos se passar para os estados, para o poder público, e quanto mais se deixar no setor produtivo, seja ele MEI, seja uma grande empresa, seja uma microempresa, seja um empreendedor individual, mais produtivo e mais progresso nós teremos na nação. Essa é uma questão fundamental. Uma segunda questão, nós temos pouco tempo para a discussão da base e tal. Não dá para discutir as três propostas ao mesmo tempo. Eu acho que as classes produtoras e todas as lideranças deviam se concentrar nessa proposta, senador, que é simples, é a terceira vez que eu estou lhe ouvindo, a próxima vez estou quase em condições de repetir a sua palestra, mas eu acho... Eu estou precisando de mais gente, porque eu não estou aguentando. Tem aqui um bom agente multiplicador, também já com 50 anos de vida acadêmica. Mas eu acho que nós temos de nos concentrar numa proposta, a sua proposta simplifica, nos concentrar em reter poder em quem empreende, em quem produz, e menos concentração nos poderes centralizados, notadamente no poder federal, que quer, via concentração de renda, aumentar poder e não provocar desenvolvimento. Eu posso fazer uma observação para o Caron? Você me força a fazer um desabafo aqui.
Você conhece minha história, você sabe que eu fui empresário há 40 anos e que, quando eu me aposentei, passei para meus filhos, um monte de amigos começaram a chegar para mim e dizer assim, você tem que se candidatar, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou ganhar, imagine, tem Requião, tem Beto Richa, tem não sei quem, tem não sei quem. Não, você tem que se candidatar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então eu vou me candidatar só para usar aquele horário eleitoral gratuito para falar umas verdades. Eu tinha 1% de intenção de voto. Aí fui lá e tal, o resto da história se sabe, acabei sendo eleito em primeiro lugar. Agradeço a muitos dos que estão aqui, muitos, não vou citar um por um, porque senão a conversa fica muito comprida. Mas aí eu fui para lá, cheio dessas ideias que você está falando, com uma vontade enorme de enxugar o Estado, de fazer uma reforma política, uma vergonha ter tanto partido, uma reforma no judiciário, uma vergonha no nosso sistema judiciário. O sistema, não estou me referindo a nenhum juiz em especial, mas a forma como está organizado hoje é uma loucura. Agora, só de atrasado, vai 1 bilhão, que eles mesmos decidiram que eles têm direito. Está na imprensa. 1 bilhão de atrasados aí por tempo de serviço. Até lá, tem uma turminha que vai receber. Tem uns que vão receber 2 milhões, 3 milhões. Bom, isso para falar por que eu acho que precisa ter uma reforma no judiciário, por que precisa ter uma reforma política. Os nossos partidos têm dono, passa de pai para filho e tal. O partido que tem assembleia, lembra, Pião, que elege e tal, que tem disputa, é o PSDB, o PT, quem mais? Não sei se tem mais algum. O meu extinguiu, não tem mais. Não tem mais, pois é. Nós temos 30, são pequenas empresas, com fundo partidário, com fundo eleitoral, empregam a família, etc. e tal. E aí você chega lá e faz uma proposta assim, vamos diminuir o número de deputados federal, não precisa 513. Metade estava bom, já era muito. A primeira coisa que se diz é o seguinte, então começa por você, renuncia, vai embora. Percebe? Olha, entre o que a gente idealiza e o que a gente encontra, é mais ou menos a diferença entre estar na arquibancada, torcendo para um time. Você fala assim para o jogador, vai, por que você não passou pela direita, foi pela esquerda, driblou 3 e marcou o gol, estava tão fácil. Na arquibancada é fácil. Veste a chuteira, bota o calção e vai para o campo, você vê uma coisa. As caneladas que você vai levar. Né? A política é assim, a gente vai lá, e estou falando tudo isso, Carol, para dizer o seguinte, só vai mudar se todos vocês, sociedade organizada, for capaz de colocar mais e mais gente que não seja político sem ideal, sem sabe, o cara que está lá para fazer carreira, o cara que está lá para ganhar dinheiro, aí não tem jeito, entendeu? O cara tem que estar lá defendendo alguma coisa. Tem que estar defendendo o agronegócio, ou tem que estar defendendo a modernização do Estado, ou tem que ter um compromisso sério com alguma coisa. Tem que escolher bem. Deveriam estar lá pessoas realmente capazes de pensar a nação. Não é o que acontece. O cara é preso, o cara, sabe, nós elegemos tiriricas, nós elegemos o cara que foi preso 10 vezes, se candidata e se elege de novo. Só pelo foro. Só pelo foro. Né? Foro privilegiado. Está aí, foi uma coisa do Álvaro Dias, que não foi reeleito. Tudo bem. Foro privilegiado, foi aprovado no Senado. Faz quantos anos que está na Câmara, Pedro? Nem vai passar, não. Não colocam para votar. E como é que faz? A maioria não quer colocar para votar e não quer votar e quer continuar tendo privilégios. Só mudando os caras que estão lá. E o povo precisa começar a pensar nisso. Não vai ser fácil, mas não custa tentar. Né? Acho que criar essa consciência política, né, do que é cada cargo, para que serve. Na semana passada, enquanto nós estivemos em Brasília, nós fomos visitar, ver a sessão da Câmara, e tinham lá uns 6, 7 deputados, dos 6, 7, um falando, os outros 4, 5 fazendo selfie, videozinho, e os outros no celular. Então, é isso, né? Esses representam o Brasil. Você não foi na hora da briga? Não, a gente foi na hora da briga do Senado, mandaram a gente sair.
Então, acho que a gente fica aqui o convite, né, para a gente caminhar para o encerramento, fica o convite para que as entidades aqui representadas levem essa discussão para os seus filiados, seus membros, né, suas bases, para que os filiados aqui, que também tem muitos filiados ligados ao setor agro, ao setor de serviços, logística, indústria, para que também queiram fomentar essa discussão nos seus sindicatos, nas entidades que vocês participam também, para que a gente aumente esse coro, né? A gente tem que multiplicar essa mensagem sobre a PEC 46. Vou convidar vocês para fazerem suas considerações finais para a gente encerrar. Só agradecer o fato de vocês, a essa hora da noite, estarem aqui, interessados nesse assunto, e torcer para que juntos a gente consiga não deixar que, como diz o Pedro, às vezes a gente muito mais consegue evitar o mal do que fazer o bem. Se não aprovar essa 45 a 110, já estamos evitando o mal. Se aprovar a 46, eu acho que vamos dar uma simplificada boa. Não que vai ficar perfeito, não vai, mas vai melhorar muito. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu quero só agradecer vocês aí pela... Deixa eu levantar aqui. Pela paciência, pela atenção. Mas vocês são formadores de opinião, vocês todos sabem da necessidade, da consciência, da importância de um momento como esse. Nós estamos fazendo nossa parte. Eu estou correndo o Brasil inteiro falando tudo isso que eu falei para vocês. Amanhã cedo pego um avião aqui, 6 horas da manhã, eu vou para Cuiabá, almoço em Cuiabá, de Cuiabá eu vou para Sinop, de Sinop eu vou para Brasília, e assim vai, andando para todos os lados, apresentando isso. Da mesma maneira, o senador precisa de um clone também para conseguir mostrar esses dados todos. Mas a nossa preocupação, hoje está com problema. A nossa preocupação com aquilo que impacta o dia a dia da vida, não minha, não dele, mas de todos vocês, da nossa sociedade como um todo. Então, sigam os exemplos aí das entidades que estão multiplicando essa fala, que estão fazendo chegar lá na base. Conversem, está difícil. Qualquer um que tiver esse acho que é a bateria, né? Qualquer um que tiver um a mais que se somar, já é um a mais que a gente ganha. Então, nós somos em 30 aqui no Paraná, 3 senadores, 30 deputados federais, precisam ser conscientizados para a gente ir multiplicando tudo isso. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. E nós temos só um segundinho, vou pedir só a atenção de vocês um segundo. Nós temos aqui a cartilha da reforma tributária que foi feita pelo senador Oriovisto, pelo time do senador. A gente já disponibilizou para vocês no WhatsApp, que vocês podem compartilhar. E também o livro do Alberto Macedo, do Movimento Simplifica Já, a gente vai disponibilizar o QR Code para vocês baixarem e usarem. E no dia 19 de maio, o senador Oriovisto vai participar de um debate nacional do LIDE, na Faria Lima, sobre a PEC, levando a proposta da 46, junto com o Bernardo Apim. Então, vai ser uma discussão boa. Vai pegar fogo. Pessoal, só quero lembrá-los, antes de vocês saírem, agradecer, né, ao senador, agradecer ao deputado Lupion, que estiveram aqui conosco, todos vocês, lembrá-los que vocês são nossos convidados para seguirmos aqui com o nosso network agora. Lembrando também que a nossa presidente Heloísa Garret seguirá para Londres amanhã, onde participa de um ciclo de palestras e debates sobre os desafios econômicos e institucionais do país. Então, nós estamos inteiramente envolvidos em tudo que diz respeito ao desenvolvimento do nosso país e do setor produtivo. Muito obrigada pela participação de vocês.